Olha onde eu estou, gente, para o vídeo de hoje. Não é nos estúdios, porque eu quero ensinar você a fazer um bolo de festa, ou aquele bolinho lá, para aquele lanchinho lá, com as crianças, com a família, assim, bem assim, fim de tarde, xícara de café, um leite quente, e essas coisinhas. Ou para comer quando você quiser, porque quem manda é você que vai fazer também, tá certo? Eu vou fazer esse bolo para uma pessoa que me pediu para fazer um bolo de aniversário para uma grande assim pessoa na vida dele. Então eu vou fazer. Espero que dê tudo certo. Mas aí, gente, só para constar, tá certo? Eu estou gravando com o telefone, então não sei se eu estou olhando certo para a câmera. Mas o mais importante é você seguir a receita, tá? Eu não sou lá aqueles cozinheiro, nossa, Masterchef, Mamma Mia, não sou. Eu arranho muito na comida, mas gosto muito de fazer doce, bolo, então se liga na receita que eu vou passar para você aqui a cola, tá certo? Mas vou deixar aqui na descrição ou no primeiro comentário a receita. Eu me inspirei nessa receita pela receita do bolo tamanho família da Cris, que tem aqui no YouTube. Então quem quiser corre lá, porque ela entende dos bolos. Eu só me inspiro e entrego para Deus e digo, vai dar certo. Sabe? Ela não, ela é profissa, então me inspirei muito no bolo, o tamanho família dela, mas também dei uma pequena modificada para dar o meu toque, né? A arte de ser eu, de mexer nas cores também. Então você liga aí nos ingredientes, são 6 ovos grandes inteiros, 3 xícaras e meia de açúcar. Se você achar que vai ficar muito doce, caso você vai colocar muita cobertura, recheio, essas coisas, bota 2 xícaras e meia, mas não menos do que isso, tá certo? Porque você não pode mexer muito na estrutura do bolo. Luciana, que trabalha aqui no canal com a gente, é engenheira de alimentos, ela vai explicar muito bem sobre isso. Quando ela ver esse vídeo, ela vai deixar até nos comentários sobre isso. Que quando você muda na receita, a estrutura do bolo também muda. Então, 6 xícaras de farinha. Então, só relembrando, 6 ovos inteiros, grandes, 3 xícaras e meia de açúcar, se está muito doce, 2 xícaras e meia, 6 xícaras de farinha de trigo com fermento, mas se for sem fermento, você acrescenta na receita 2 colheres de sopa de fermento, tá certo? Se sua massa não tiver fermento, são 2 colheres de sopa de fermento. 2 pitadinhas de sal, que para quem é boleiro sabe muito bem, e doceiro, que sempre vai uma pitadinha de sal para realçar o sabor. 1 xícara de óleo, meia xícara de manteiga, que esse é o pulo do gato meu, porque a Cris ela usa 1 xícara e meia de óleo. Aí eu boto só 1 xícara de óleo e meia de manteiga, porque eu acho que fica um pouquinho mais molhado, não sei. 2 xícaras de leite e só um detalhe, a xícara que eu uso é de 250 ml. Mas na sua casa, a sua xícara tiver 200 ml, vai ter que usar para todas as medições, tá certo? Vamos supor, aqui tem 250 ml, então a meia xícara para a manteiga, então tem que conter 125, tá certo? Eu sou de humanas, mas aceitei essa exata. E o bolo, gente, realmente é o tamanho família. É aquela assadeira maior, funda. Eu não sei ao certo aqui a medição dela, porque o bichinho aqui não é de medir, sabe? Mas eu sei que é a forma maior que você tiver na sua casa. E aí vai dar certo. E para o recheio e para a cobertura eu vou usar o seguinte. Vou filmar agora para vocês aqui na outra câmera, tá certo? Pronto, agora vamos para o nosso recheio e cobertura. Para o recheio eu vou usar um pacote de 100 gramas de coco ralado, uma caixa de leite condensado. Geralmente a gente coloca uma caixa de creme de leite da pequenininha para dar uma diferença ali no sabor. Só que aqui eu vou usar o leite de coco, tá certo? Aqui tem 200 ml. E eu vou deixar pelo menos 2 dedinhos para poder depois molhar o bolo, tá certo? Então esse aqui vai ser o material para o recheio. Para a cobertura, vamos usar 2 caixas de leite condensado, uma de creme de leite se for necessário, caso aqui fique muito grosso. Por quê? Porque, como sabemos, não estamos mais usando tanto o leite condensado puro. É mais assim, mistura láctea, nananã. E a gente sabe que a textura fica diferente. E para dar o sabor, eu estou usando o Italac de morango. Por que não usar Nesquik? Porque nem todos os mercados hoje têm o Nesquik.
que até para quem é boleiro, sabe muito bem que um tempo atrás a Nestlé queria nos deixar na mão com a falta do Nesquik, disse que não é mais produzir. Mas, né, foi um zum que surgiu aí, então a gente correu atrás de outras possibilidades e encontramos o Italac de morango. Mais uma vez, não estou sendo patrocinado, mas marcas, se quiser mandar, estou aqui para fazer doces e mais doces. Pronto. E, gente, só para falar de massa de confiança, também na propaganda, tá certo? Mas eu quero falar para vocês que eu confio muito na massa da Dona Benta. Eu sempre uso com fermento quando eu vou fazer bolo, bolinho de chuva ou alguma coisa que precise de massa, tá certo? Então, Dona Benta eu uso. E é isso. Vamos lá para a receita e vamos passo a passo. Como bom cozinheiro, vamos botar logo meu pano de prato no ombro. E é o seguinte, vamos bater agora na batedeira, tá certo? Só pode ser na batedeira ou na mão com fouet, tá certo? Que é poder ficar um creme muito clarinho, que é essa mistura dos ovos com o açúcar. Então, vocês vão bater os 6 ovos com o açúcar até ficar um creme mais claro do que a gema, no caso, vai ficar mais clarinho. E ele vai mais ou menos duplicar de tamanho. Quanto mais bater, mais fofinho o bolo vai ficar, tá certo? Então, vamos lá, bater aqui, daqui a pouco eu mostro a vocês como vai ficar, tá certo? Então, se liga. Pronto, depois de bater muito açúcar com o ovo, então nós ficamos com esse creme, assim, bem lisinho, olha, bem lisinho e bem branquinho, tá certo? Lembrando que quanto mais bater, mais o bolinho fica fofinho, porque fica um creme muito aerado. Agora, aqui vocês vão acrescentar todos os outros ingredientes. A xícara de óleo, a meia xícara de manteiga, as 2 xícaras de leite, enfim. Depois que você misturar tudo, aí vocês colocam a massa de trigo, tá certo? Porque, com certeza, a Luciana vai estar assistindo essa receita, ela vai explicar melhor aqui nos comentários. Que quanto mais você bate a farinha de trigo, mais ela cria glúten e mais ela fica no ponto de biscoito. E não é legal. Aqui nós queremos bolo, tá certo? Então vamos lá para o restante. Pronto, como eu disse a vocês, nós vamos bater os ovos com açúcar até ficar um creme branquinho, tá aqui atrás. Aí nós colocamos toda a parte líquida, o óleo, manteiga, o leite. E antes de colocar a farinha, eu vou colocar o outro pacote de coco ralado. Como vocês viram, tinha um pacote de 100 gramas e esse aqui de 50. Então esse aqui vai na massa, tá certo? Porque se for colocar depois, que mais estiver pronta, pode ser que ele desça para o fundo enquanto vai assando e queime. Então ele vai bater junto com a massa para ter um gostinho assim bem tropical de coco. Pois é, vamos lá. Frei Marconi já acendeu ali o forno. E aqui nós vamos de massa. Quando você for bater a massa, não bota as 6 xícaras de uma vez não, porque você vai queimar a sua batedeira e você vai ter que usar os braços. Então aqui não é crossfit não, aqui é cozinhar. E é o seguinte, você vai bater 3 xícaras de massa. Quando estiver bem homogêneo, mais 3 xícaras. Quando as outras 3 estiver homogênea, para de bater. Porque quanto mais bater, mais glúten. Então a massa não fica legal, fica a massa pesada. E bolo com massa pesada, no estômago pesa mais ainda. É isso, então, vamos lá bater o restante. Massa batida, bem levezinha. Agora vamos colocar na forma untada. Unte, porque senão o bolo não sai. Nem com reza forte, nem com 3 rosários não sai, vai grudar. Então unte bem, bote bem bastante farinha no fundo, que é mais importante, que na lateral nós resolve depois. E vamos para o forno, 180 graus, por mais ou menos 1 hora, mas confira, porque vai de forno para forno. Então deu 50 minutos, confere o forno, mas sem abrir. Só dá uma batidinha assim, se balança lá dentro, porque está mole ainda. Mas 180 graus, mais ou menos 1 hora. Pronto, como eu falei, forno a 180 graus, por mais ou menos 1 hora, porque é um bolo muito grande. Eu coloquei na grade de cima, que é poder cozinhar bem. Mas vai de forno para forno. O daqui eu uso assim. Mas na sua casa, veja a melhor forma, tá certo? Então, mais ou menos 1 hora. Mas deu 50 minutos, você chega no forno assim, aí, dá uma batidinha. Se o meio do bolo balançar, então precisa de mais uns minutos. Deu 1 hora, você pode abrir o forno, dar uma olhadinha, de boas. Mas, deu 50 minutos, já começa a conferir se o bolo tá bom, para não queimar, tá certo?
Lembrando, 1 hora a 180 graus. Vamos lá. Então, como vocês viram agora, né, o bolo está lá no forno. E agora eu vou fazer o recheio e a cobertura. Eu não vou mostrar o passo a passo porque é o que vocês já conhecem. Que é fazer o beijinho de coco, só que no lugar de usar creme de leite, vou usar o leite de coco, né, que é o mesmo procedimento, não muda nada, tá certo? E o brigadeiro rosa, que eu vou usar os 2 leites condensados, também com o preparado de morango da Italac. Então, o leite condensado 2 caixas, só ver que ficou muito grosso, porque não é leite condensado, é preparado lácteo, essa é a invenção que fizeram agora. Então, se ficar muito grosso, aí eu vou e coloco 1 caixa de creme de leite, tá certo? Mas vai no olho. E aí, quando eu for montar o bolo, eu mostro para vocês mais ou menos o passo a passo e como eu vou fazer, tá certo? Então, até lá. Pronto, gente, depois de mais ou menos 1h20, 1h30 no forno, porque realmente é um bolo muito grande, ele ficou pronto e agora eu vou montar o bolo. E é o seguinte, eu ainda estou na dúvida se eu corto ele no meio e coloco um em cima do outro, ou se eu corto no meio aqui. Eu acho que eu vou fazer ele um bolo menor, tipo meio, coloco um em cima do outro, colo as 2 partes com recheio de coco que eu fiz, que eu acho que vai ser mais prático, porque já são 9h30 da noite já. Eu já estou cansado, porque hoje o dia foi corrido, não vai dar certo. Assim que eu cortar aqui eu mostro a vocês e eu já mostro já com o recheio para fazer a colagem. Pronto, antes de eu cortar, vou mostrar aqui a vocês uma coisa, tá vendo? Ele fica um bolo razoavelmente grande, tem uns 3 dedos na parte mais alta. E aí eu vou fazer o seguinte, aqui é a forma grande, tem um palmo, quase 2 palmos. Aí eu vou cortar no meio e uma parte vai suspender na outra. Lá atrás, toda a louça. Vai ser cuidado ainda, peraí. Também ter paciência. Mas é isso, vou cortar o meio aqui, o bolo tá morno, né? Que, gente, não posso mais esperar não, vou tentar no ventilador poder esfriar mais rápido. E aí eu vou colocar meio acima e vou colar com o recheio de coco, tá certo? Assim que eu cortar e colocar o recheio, eu mostro a vocês. Antes de começar aqui o balacobaco, vou mostrar a vocês aqui uma coisa. Olha, fofinho, a lateral fica até um pouquinho crocante, meio assim sequinha. Tá aqui a outra metade. Aí eu vou colocar o recheio de coco em cima e a outra parte vai cobrir. Então será 2 bolos, vamos supor. E aí uma dica, se você não for usar recheio, for só usar uma coberturazinha, mas também não quer tirar da assadeira dele mesmo, eu tenho uma dica. Você pega a cobertura, coloca enquanto ele estiver quente, e aí você pega um plástico filme e passa por cima. Isso mantém o bolo úmido, mais do que ele já vai ficar. Por quê? Porque todo o vapor dele quente ainda vai ser abafado com a cobertura. E aí com o plástico filme todo o calor fica aqui dentro e acaba ficando mais molhadinho. Como disse a vocês, eu ia cortar o bolo em 2 metades. Já colei com recheio de coco. E agora eu vou tacar aqui em cima o brigadeiro rosa, que é para dar o do negócio. Vem já. Então já é outro dia, porque eu estava cansado. Coloquei todo o brigadeiro rosa por cima, chapisquei um chocolate para ficar gostoso. E aqui é o momento de bater os parabéns e comer este bolo gostoso.